Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas de adaptação escolar para alunos com autismo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 3 anos de idade. Hoje já está com 13 no Fundamental 2, graças a Deus muito bem incluída. E o que eu trago aqui são estratégias práticas, não é? Para que uma inclusão de alunos com autismo possa acontecer perto de você, não é? E o nosso tema de hoje são quais os 5 primeiros passos para um professor começar a adaptar, não é? Tema polêmico, porque primeiramente eu sou docente e a gente tem uma carência na formação, não é? Afinal de contas, a gente na licenciatura não recebe dicas de adaptação, práticas de adaptação. Quando a gente vai ter uma disciplina de educação especial, as licenciaturas mais recentes agora têm, elas vão dar em uma disciplina, não é? Tudo de inclusão, vão passar muito rapidamente pelas questões de uma educação inclusiva, mas não vão estar de fato aprimorando, né, o nosso jeito de adaptar, não é? Além disso, quem se formou há mais de 10, 15 anos nem sequer falou ouviu falar, não é? De adaptação e muito menos de inclusão, não é? E a gente fica, não é? Quando o aluno chega, a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Não é? E aí a primeira dica que eu dou a você é para não ter medo, não é? Não ter medo, inclusive, de dizer que não sabe, não é? E que vai aprender. E na verdade é isso que vai acontecer. A gente tem técnicas, não é? Só que essas técnicas, muitas das vão ser, né, aprimoradas ao longo da vivência diária com esse aluno com autismo, não é? Com esse aluno neurodiverso, não é? E falando especificamente do autismo, o autismo é um espectro autista. Então, tem alunos que estão alfabetizados, tem alunos que não estão. Então, assim, falar de adaptação no espectro autista, você tem que conhecer o aluno, não é? Então, as dicas que eu trago são, sobretudo, para você se tranquilizar, não é? Porque não tem receita de bolo, sim, não tem, mas com esses 5 passinhos aí que eu vou te dar, você já vai começar, sobretudo, a se tranquilizar e começar, de fato, essa inclusão, não é? Então, primeira coisa, não é? Você tem um aluno que não está no ano escolar, provavelmente não vai estar no ano escolar que você está ministrando a sua aula, não é? E no Fundamental 1 é até mais fácil essa inclusão acontecer, por quê? Porque normalmente o professor de Fundamental 1, ele dá conta de todo o segmento do Fundamental 1 e de todas as matérias do Fundamental 1. Então, normalmente ele pega esse aluno que a criança entra no Fundamental 1 sem estar alfabetizada e termina o Fundamental 1 alfabetizada, não é? Então, costumo sempre dizer nos cursos, nas palestras, aonde eu vou, que para mim o especialista em inclusão é o professor do Fundamental 1. Por quê? Porque o professor do Fundamental, ele tem um grande desafio de pegar esse aluno que não está alfabetizado, não é? Até tem umas crianças que entram no pré-2, saem do pré-2 alfabetizadas, enfim, mas em linhas gerais você tem o ano de alfabetização, não é? E que ao final do 5º ano, não é? Do Fundamental 1, essa criança já está alfabetizada, já está lendo, escrevendo e interpretando, não é? Esse é o grande objetivo da matriz BNCC que a gente utiliza e é o grande objetivo do Fundamental 1, não é? E esse professor de Fundamental 1, ele faz isso muito bem. Então, se você, por exemplo, está no Fundamental 2, esse seu aluno está no Fundamental 2, a primeira dica que eu te dou é que você, primeiro, faça aí não só o professor de Fundamental 2, mas todos vocês, não é? Primeira coisa, vocês têm que avaliar esse aluno. Saber em que nível de leitura, escrita e interpretação ele está. Porque, através disso, você vai conseguir
começar a pensar em adaptação. Então você tem que ver se esse aluno está alfabetizado, se está alfabetizando, se está até lendo e escrevendo, mas não está interpretando. Então você precisa dessa avaliação para começar a pensar em alguma coisa. Então, no meu caso aqui especificamente, eu senti a falta, não é? E a necessidade de começar a meter a mão na massa na adaptação a partir do terceiro ano. Por quê? Até o terceiro ano, os livros textos, eles vêm com muitas figuras, eles vêm muito estruturados, não é? Que é uma técnica de adaptação que a gente utiliza muito, não apenas para adaptação escolar, mas tudo referente a ensino e aprendizagem no espectro, não é? Que são dicas, que são diminuição de enunciados, sequenciamento de ações. Então, isso que é estruturação. Quando você faz uma lista de mercado, quando você faz uma receita de bolo, que você tem modo de fazer ingredientes, isso é uma estruturação, não é? Então, esquemas, mapas mentais, são tudo materiais estruturados, não é? E não utilizados, obviamente, não apenas para o espectro autista, mas o espectro autista se beneficia muito de esquemas porque eles são muito visuais, não é? Então, a primeira coisa que você tem que fazer chegou seu aluno lá, você tem que avaliar, pedir para alguém avaliar. Se você é professor de português, você normalmente vai saber fazer avaliação de nível de leitura e escrita, e se você não peça para alguém te ajudar, não é? Você precisa que, sei lá, um pedagogo, um psicopedagogo, que uma professora de Fundamental 1, que talvez, se você está numa escola que você está dando aula, eu sou de matemática lá no 8º ano, mas tem o segmento de Fundamental 1, você pode pedir, por exemplo, a essa professora fazer essa avaliação de leitura e escrita. Mas então, assim, é algo que não dá para você fazer sozinho. Você precisa de ajuda, não é? Então, primeira coisa, depois de se acalmar, não é? Fazer a avaliação da leitura, escrita e interpretação. Ah, minha escola não tem Fundamental 1. Alguém tem que fazer essa avaliação, não é? Porque se a criança está alfabetizada ou se ela não está, tudo isso vai interferir em como você vai fazer o seu material. Então vamos supor que a criança esteja, que normalmente é o que acontece, ela alfabetiza, vai alfabetizar até lá durante o Fundamental 1, não tão bem alfabetizada, mas vai estar assim lendo, escrevendo, e com essa carência da interpretação que vai ter que ser sanada ao longo da sua trajetória escolar, não é? De posse disso, você já pode começar a traçar uma estratégia, não é? E aí, depois dessa avaliação, segunda coisa que você pode fazer, depois dessa avaliação, é o quê? Pedir ajuda aos professores do ano escolar que foi identificado aonde esse aluno está. Então, eu sou professora do 6º ano. O meu aluno lê e interpreta como uma criança do 3º. O que você tem que fazer é como se você tivesse que transformar o seu material numa apostila de 3º ano. A sua prova numa prova de 3º ano. E aí eu dou muitos exemplos lá de atividades com figuras, com questões objetivas, com aqueles... você faz a descrição e tem o complete, não é? E aí, à medida que esse aluno vai evoluindo, você aumenta esse complete, aumenta as opções desse complete. São tudo estratégias simples que você pode, sim, fazer com esse aluno do espectro, não é? Mas assim, se você, por exemplo, é do segmento de Fundamental 2, você às vezes não está acostumado a fazer esse tipo de questão, né? Você está acostumado a falar a sua aula, mostrar uma figura, não é? Principalmente as disciplinas de humanas, e o aluno vai pegando, e o seu aluno do espectro, às vezes, ele está com a cabeça ainda do 3º ano, não é? Ele vai ficar perdido, não é? Então, quando você pede a ajuda de um professor de 3º, 4º ano, um professor de Fundamental 1 ou um professor que vai estar no nível escolar do ano escolar do seu aluno, vai te facilitar muito. Então você às vezes é professor de Fundamental 2 e tem uma amiga do 3º ano, que dá aula em 3º ano.
Você fala, amiga, me empresta uma prova sua de terceiro ano para eu dar uma olhada na questão? E aí daí, por exemplo, você pode pegar essa questão de terceiro ano e transformar a sua numa questão de terceiro ano, mesmo você lecionando no sétimo, no oitavo, enfim, aonde você estiver, tá? Isso é uma estratégia simples, mas que vai fazer você já começar a montar as suas questões e montar a sua estratégia de adaptação. Ok? Então, avaliação, pedir ajuda ao professor do ano escolar desse aprendiz. Eu digo, sempre quando eu vou em escola, eu sempre pergunto assim, tem aqui o segmento de Fundamental 1? Quando tem, eu sempre digo, dou essa dica, do professor do Fundamental 1, dar uma ajuda lá no Fundamental 2. E isso é muito legal, porque o professor de Fundamental 1, principalmente aquele que dá aula no quarto, no quinto ano, é o professor que pega essa transição entre a alfabetização para a interpretação, não é? Então eles, para mim, parabéns a todos os professores, nós somos uma resistência no Brasil, não é? Ser professor no Brasil é um ato de resistência, parabéns a todos vocês. Mas não se façam de rogados, mesmo você estando no Fundamental 2, pedir ajuda ao quarto e quinto ano. E as professoras vão poder, normalmente são as professoras, que vão fazer essa transição da leitura e da interpretação para a interpretação. Da cópia, da leitura para a interpretação. Então elas são, para mim, as especialistas em inclusão. Ok? E na prática é isso que a gente vê mesmo. Então, quando eu vou à escola, eu falo sempre isso. Se tem alguém aqui do Fundamental 1, ou que já deu aula no Fundamental 1, porque normalmente a criança vai estar no Fundamental 2, ainda funcionando como uma criança de Fundamental 1. Então, um professor que saiba fazer essa prova de final de Fundamental 1 vai ajudar muito e vai fazer com que ao longo do Fundamental 2 você alcance esse nível de interpretação que a gente quer, ok? Então, avaliação, pedir ajuda aos amigos do ano escolar que a criança realmente está. Então, pegou na alfabetização, estou na alfabetização já, estou no segundo ano. O que eu faço? Peça ajuda a uma amiga sua do pré, talvez, que você já foi descoberto que a sua criança ainda está no nível do pré. Não é? Mas você dá aula no Fundamental 1 há anos e aí não lembra mais como não é? E, enfim, peça ajuda e troque com ela, não é? E a gente é uma categoria muito unida. Os grupos de WhatsApp aqui que eu sou de docência, é muito engraçado. Eu quero uma questão de equação do segundo grau. Aparece milhares, né? Quero uma questão de história lá no grupo de história. Aparece um monte de questão. Então, assim, pergunta lá no grupo, foi avaliado, o aluno está no terceiro ano, está no quarto ano? Preciso de questões, mesmo que não seja da sua matéria, para que você possa ver como essa matéria é abordada no ano escolar que o seu aprendiz está. Isso aí é uma dica de ouro, gente. Se eu soubesse disso há mais tempo, poxa, eu ia diminuir muito essas rugas que vocês estão vendo. Mas ainda bem que eu consegui descobrir isso e estou conseguindo passar para vocês. Vamos lá. Avaliou, pediu ajuda. O que eu faço com a minha matéria? Não é? Minha matéria é imensa? Aquele aluno está atrás, né? Teoricamente. O que eu faço? Resumo. Então, quando você resume essa matéria, e aí, meu Deus, onde é que eu vou achar resumo? Porque o que acontece? À medida que os anos escolares vão passando, os livros-textos vão diminuindo as suas figuras, as suas imagens, as suas estruturas, infelizmente, não é? Agora que eu estou vendo muitos livros-textos vindo com o mapa mental lá no final do capítulo, que é uma estratégia de estudo maravilhosa, não é? Não apenas para o espectro, mas para qualquer pessoa. Não é? A pessoa, quando vai gravar alguma coisa, quando vai fazer um concurso, ela não pega o livro-texto e consulta o tempo todo, ela consulta o seu resumo. Então, resumir é uma estratégia, sobretudo, de aprender mais rápido, não é? Então, se você tem uma matéria muito extensa, e normalmente são as matérias de humanas, eu brinco aqui, que são as matérias que me dão mais dor de cabeça, porque são as matérias que você precisa, que exigem esse resumo maior, não é?
os livros textos de história, de geografia, eles são textos maiores, não é? E que a criança e o aluno do espectro, o adolescente, não vai estar naquele nível, provavelmente não vai estar naquele nível para dar conta daquele livro inteiro. Então, quando você pega e resume, você utiliza, e aí várias dicas para você resumir. Você pode resumir com figuras, você pode colocar um texto você mesmo, e aí eu falo muito de trinômio, não é? Porque a gente, por exemplo, quando está no Fundamental 2, a gente tem milhares de turmas, não é? E aí o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, fazer eu faço muito isso, não é? Eu tenho a mediadora da minha filha, me ajuda, e aí, mas eu mesmo faço muitas figuras e resumos fiz muito, né? Minha casa eu brinco que não é uma casa, é uma escola, não é? Porque eu tenho material desde o 3º ano, não é? Adaptado. Então, fazer essas figuras toma até espaço na sua casa, né, se você é familiar, mas você pode pedir para o familiar fazer isso. Você pode, por exemplo, como professor, fazer o resumo, olha aqui, resumir mercantilismo, né? Procura, mãe, uma figura para mim aqui de uma pessoa pagando algo com dinheiro para outra, enfim, inclui o terapeuta, ver se ele tem alguma coisa, que às vezes, enfim, você tem que pedir ajuda, gente, porque é muita coisa. E aí a inclusão muitas das vezes não acontece, porque quando na hora que fala a palavra inclusão, todo mundo é empático, não é? Mas na hora que tem que fazer, todo mundo sai e deixa o professor sozinho, né? Deixa a escola sozinha. E o que eu estou fazendo aqui, sobretudo, é dizer que o professor quer fazer, mas não dá para ele fazer sozinho. Ele não pode fazer sozinho. Se alguém acha que ele tem que fazer sozinho, você vai ver tudo, menos inclusão perto de você. Infelizmente, porque é um trabalho que exige muitos braços, não é? Então, eu defendo muito, e não sou só eu que defendo, a ciência defende isso, o engajamento familiar e a participação ativa dos terapeutas nesse processo de inclusão. Então, reunião na escola, para, enfim, entender como esse aluno aprende, tudo isso para que você saber perguntar, o terapeuta saber te responder, não é? Então, questões aqui que eu já vou falar já, que a gente vai precisar muito do terapeuta, você como profissional, como professor, e que o terapeuta tem que responder. Se ele não responder, se ele se esquivar, ele não está sendo um bom terapeuta para subsidiar essa inclusão, e você tem que avisar a sua família. Olha só, esse terapeuta para inclusão não adianta ele vir mais aqui, porque ele só sabe fazer exigência e não me ajuda, não é? Então, tem que ter o quê? Parceria, ok? Então, resumir, voltando à prática docente mesmo, resumir com figuras, sequenciamento, linha do tempo, mapas mentais. Mapa mental é uma dica, outra dica aqui que eu vou dar, prática, é que você pode pegar aqueles mapas mentais, por exemplo, de Enem, não é? Porque aqueles mapas de Enem, tanta matéria no Enem, não é? O Descomplica, eu amo o Descomplica, não é? Deixa eu fazer o Descomplica adaptado também, né? Mas acaba que, assim, você pode pegar um resumo do Descomplica, imprimir e adaptar, não é? Mostrei esses dias de Renascimento, não é? E eles têm lá as tartarugas ninja, e os pintores renascentistas. Eu fiz um esquema assim, mostrei lá no Insta, o pessoal adorou. Mas enfim, eles tinham esse esquema lá, e mesmo assim eu ainda fiz algumas adaptações, mas o esquema que estava lá no Descomplica, não é? Então a gente, que é professor, tem acesso a esses mapas, e quando você já entrega aquela matéria que está em 10 folhas no mapa, e pede, por exemplo, para a família colocar as figuras, já vai ajudar muito. Ou pede para o aluno, olha, senta com seu filho e pede para ele escolher essas figuras com você, não é? E traz para mim, e a gente faz uma tabela aqui junto. Vai ajudar muito, gente. Vai engajar essa criança na atividade do contraturno, esse adolescente na atividade do contraturno, vai contextualizar com o que está sendo aplicado em sala, e você também vai estar pedindo ajuda, recebendo ajuda, e você precisa fazer isso, professor, porque você sozinho não tem como dar conta, ok? E a outra coisa que eu quero falar é sobre essa ajuda, não é, do professor, não é? Ele precisa da ajuda da família e da terapia, ok? Então vamos começar primeiro pela terapia. Primeira coisa, o que o terapeuta tem que fazer quando ele vai na escola? Ele tem que dar condições para essa criança ficar em sala, esse aluno ficar em sala.
Então, por exemplo, dicas simples aqui que você pode, que eu já vou falar aqui, mas que um professor precisa receber, por exemplo, essa dica para essa criança ficar na sala às 4 horas, um exemplo, né, a média, né, de turno escolar. E aí eu vejo, assim, o terapeuta indo na escola e o professor continua, enfim, sem ajuda, não é? E dicas como antecipação, colocar, por exemplo, pedir para essa criança, não sei se ela tem um mediador, ou para essa família, se ela não tiver mediador, você poder, um problema muito comum, não é? Que eu vejo acontecer, que a criança não recebe adaptação, né? Ou então o nível está muito acima do que ela consegue dar conta. O que nós fazemos quando nós não está no nosso nível? A gente se esquiva, não é? Vamos supor, eu gosto muito desse exemplo, eu amo o russo, um exemplo, não gosto, mas vamos supor que eu gostasse. Eu não entraria na aula de russo no último nível. Eu entraria na aula de russo no primeiro nível, não é? Então, se eu estou, por exemplo, no segundo nível, eu não posso, e eu estou numa aula, entrei na aula errada, o que eu faço? Eu saio da aula, não é? Então, muitas das vezes, essa criança, ou esse adolescente, esse aluno, quer sair da aula, por quê? Porque não está no nível dele. Então, o que tem que chegar para ele? É a adaptação, não é? Então, se são esquemas, mapas mentais, você pedir para essa criança ter uma pasta para esse material adaptado, então, e montar junto com a família, com a terapia, essa pasta, não é? Então, o mapa, você faz o resumo, o mapa mental, o mapa, enfim, o sequenciamento, as fórmulas matemáticas, enfim, esse subsídio para a criança conseguir acompanhar esse aluno, desculpa, eu falo mais criança, mas esse aluno conseguir acompanhar o que está ser contextualizado com o que está acontecendo em sala, não é? E a outra grande dica, e isso o terapeuta pode te ajudar, não é? Questões como essa antecipação, não é? Então, orientar a família a colocar uma agenda, não é? A gente tem lá de 7 às 7h50, aula 1, de 7h50 a 8h40, aula 2. E às vezes a gente acha que essa criança não se beneficia, não é? Dessa esquematização do turno escolar, e muito pelo contrário, não é? É algo que a gente faz e fica lá no caderno, mas que você pode, por exemplo, pedir para a família imprimir, não é? Esse quadro, ou você mesmo imprimir esse quadro, ou pedir para a família comprar uma agenda e colocar os horários que as aulas começam e acabam com as respectivas disciplinas, não é? Isso vai permitir duas coisas: o planejamento e, sobretudo, a previsibilidade, não é? Quem nunca assistiu uma aula que não gostava, não é? E aí vem outra dica, e essas são dicas simples que o terapeuta, quando vai na escola, ele pode sim dar para esse professor, pode dar para essa escola, não é? Dicas de adaptação e dicas de previsibilidade, não é? Então, se a aula vai de 7 a 7h50, por pior que ela esteja, ela vai acabar, não é? Então, por exemplo, colocar a criança, o aluno, com um relógio, colocar esse aluno com um timer, não é? Tem os aplicativos também que tem um timer, porque às vezes você fala assim, faltam 5 minutos para acabar a aula. Só que esse aluno, ele não sabe nem o que é isso, o que são 5 minutos. Então, quando você coloca, por exemplo, tem o Mice Timer, não é? M-I-C-E Timer. Ele é um aplicativo, tem vários, não é, de timer na internet, mas esse especificamente o Mice Timer, ele é um rato comendo uma maçã, não é? Então você coloca assim, faltam 15 minutos para acabar a aula. Você vai colocar lá os 15 minutos e esse ratinho vai comendo as maçãs até completar os 15 minutos. Então é uma forma do aluno ver na prática o que são esses 15 minutos. Se está passando muito rápido, se está passando mais ou menos. Isso, gente, é uma dica simples que o terapeuta pode dar e que muitas das vezes ele não dá, não é? E aí a gente vê as crianças quando visitam as escolas, aqueles alunos ali estão espectro. E os alunos fora de sala,
Quer dizer, é inclusão de matrícula, não é? E o professor, a gente na docência não recebe isso. Então, dicas simples que você pode, enfim, fazer acontecer de uma forma muito simples, não é? Então, o problema do aplicativo é que se o aluno ficar com o celular na mão, pode ser que ele queira ficar mexendo no celular, ao invés de estar participando da aula. E quando, enfim, você avalia aí como é que está a sua situação. Mas talvez um relógio, talvez um timer mesmo, com o número, dependendo do aluno, enfim, para que com a contagem regressiva, não é? Também é muito legal, e para que você possa trabalhar isso também, que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, mas o mais eu acho bem legal. Ok? Então, resumir e materializar, que é você diminuir aquelas páginas inteiras em páginas menores e materializar em figuras, sequências, endotempos, mapas mentais e esquemas. Ok? Sobretudo as disciplinas de humanas. E aí, vou falar para vocês que são as que dão mais trabalho, porque os livros texto vão diminuindo essas figuras ao longo da vida escolar, não é? Você num livro texto de 3º ano, você quando fala lá História do Brasil, vem lá a imagem de Dom Pedro, depois ele andando até o Rio Ipiranga, mas no Fundamental 2 não. Então vai ter que ter um trabalhinho braçal, e quem pode ajudar muito você é a família, não é? Volto a dizer, aqui em casa eu brinco que é uma extensão da escola. Então peça para a família: olha mãe, eu preciso de uma imagem de Inca. E aí eu digo, é uma atividade que quando você faz com a família, a criança se beneficia muito, não é? Mês passado mesmo, teve foi astecas, incas e maias, não é? E aí a mediadora junto, enfim, a escola mandou o resumo para mim do que ia cair, né? Já vinham umas figuras. E às vezes também tem uma coisa, por isso que a família precisa se engajar, porque muitas das vezes aquela foto não representa tanto, não é? E quando você senta e pede para a criança escolher, no caso eu coloquei, procurei para mim Asteca, Inca e Maia. E no caso, a gente fez os esquemas, como eu sempre dou a dica aqui, de ir pelas discrepâncias mesmo, né? Então, quando a gente pensa em Inca, a gente colocou logo o imperador aqui, do último imperador. Do filme da Disney, bem antigo, né? Mas que tinha lá um desenho, aí coloquei ela para ver o último imperador, que era a cidade de Cusco, para ver o que era um Inca, por exemplo. Aí o Maia, as pirâmides maias, não é? E o Azteca, o chocolate, se eu não me engano é isso. E a gente procurou uma foto que tinha um Azteca, então assim, é uma forma, e como chocolate, né? Tem até acho que um chocolate chamado Azteca, e a gente sentou junto e fez essa atividade, e ela não esqueceu, não é? Então engajar a família, não tenha medo de engajar a família. A professora, meu filho tem TDAH, um grande abraço à minha professora, a professora dos meus filhos, dos dois, né? E eu sempre peço a ela também mapa, esquema, resumo, e ela me manda um esquema escrito à mão, não é? E me ajuda muito, porque agora, então já sei mais ou menos o que está caindo, e assim, obviamente eu abro o livro diariamente, não é? Mas assim, quando você tem, olha, eu preciso de um resumo disso aqui, né? E aí você entra na internet, pega as figuras, a criança senta junto contigo, faz o mapa. Então eu, como família, me sinto muito honrada de participar da inclusão dos meus filhos, não é? E faça esse engajamento para que essas famílias consigam se engajar também nesse processo de inclusão, porque todo mundo se beneficia, sobretudo o aluno do espectro. Então, professor, resumindo, não é? Avalie, peça ajuda, resuma, materialize e teste, não é? Testar. Quando a gente faz as adaptações, por exemplo, das questões, é sempre bom a gente testar. Então você já tem avaliação, já tem um suporte, testa a questão. Deu certo? Ótimo, pode entrar na avaliação. Não deu certo? A criança não entendeu, o aluno não entendeu. Vamos voltar. Não tenha medo de começar a fazer. Essa é a minha última dica, e para que você possa, resumindo essas todas, começar.
E isso eu falo até pelo que eu posto aqui, não é? É muito engraçado, porque quando eu falo assim de algo muito geral, não é? Por exemplo, problemas da inclusão. De um dia para o outro, são muitas visualizações, de um dia para o outro. Aí quando eu posto, por exemplo, um vídeo explicando como é que faz a adaptação de fato, não é? Eu percebo, claro, tem grandes visualizações, mas não é a mesma quantidade de que quando é uma coisa mais geral, não é? E isso é por quê? Porque as pessoas têm medo de começar, não é? O meu grande objetivo aqui não é ter milhares de visualizações de vídeos, não é? O meu grande objetivo aqui é ver vários casos de sucesso na inclusão. Então assista, eu sou professor de geografia, assiste lá a nossa dica de história, porque você vai ter uma noção de como a disciplina pode funcionar, uma disciplina de humanas pode funcionar. Sou professor de matemática. Assista as dicas das outras disciplinas para que você possa ver que essa dica de adaptação é sobretudo uma dica de como esse aluno estuda e aprende, não é? Eu gosto muito de dizer, professores, meus amigos professores, vocês são especialistas na matéria de vocês, não é? Eu defendo muito a ideia do trinômio, e o trinômio é escola, família e terapia. Só que quando se fala de inclusão, é muito exigido apenas da escola, não é? Isso é cruel, com tudo que a gente tem que passar como docente, e a gente fica sozinho, não é? Nesse desafio de inclusão. E o que acaba acontecendo? A gente acaba, às vezes, paralisando e não começando a fazer. Então, utiliza essas dicas aqui para começar, não é? Qualquer dúvida, vai lá no direct, me pede ajuda lá, tá ok? Eu dou dica não apenas de matemática, mas sobretudo das disciplinas que são mais desafiadoras, que para mim são as humanas, pela questão até do déficit da teoria da mente, que é muito comum no espectro autista, mas não desista. Eu tô com a minha filha indo pro 8º ano, muito feliz, uma criança que quando eu olhava no 3º ano eu achava, meu Deus, o que tá fazendo na escola? E eu falei, não, vou começar a fazer. E aí comecei a fazer, mesmo não sendo da área, não é? Mesmo não sendo professora de todas as disciplinas, não tem como a gente ser. Mas como familiar eu ajudei muito e ajudo até hoje. E na minha matéria eu faço a minha adaptação rapidinho, não é? Adaptação que não é da minha matéria, eu demoro muito mais a fazer, mas eu também faço. E porque tem que fazer, não é? Tem que ser feita, e eu falo isso não apenas como professora, falo isso sobretudo como familiar e terapeuta também, não é? Tem que começar a fazer. E à medida que o ano escolar vai passando, a gente vai ficando mais sozinho. Então, se você não pedir ajuda, então peça ajuda sim, conversa lá com a sua amiga de Fundamental 1, que é fera em fazer adaptação quando tem essa transição da alfabetização para a interpretação. Siga em frente e pede ajuda lá para mim, e eu vou ajudar vocês o que vocês puderem. E muito obrigado ao feedback que eu tenho recebido. Vamos lá. Vamos rumo à inclusão, juntos pela inclusão. Grande abraço para vocês.